Bom dia, eu agradeço muito ao Merige a oportunidade. E esse sarau, ele começou assim, o Merige, como vocês viram, eu faço um monte de coisas, e ele me apertou, ó, poesia, poesia. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas o que é poesia? Né? Onde é que ela acaba? Onde é que ela começa? O que eu vou fazer lá? E a partir daí eu desenvolvi um roteiro onde eu peguei textos dos meus 11 livros de poesia que, de alguma maneira, estavam tocando nessa pergunta, poesia, poese, poeta, né, quais são os molhos, o que forma essa coisa que a gente acha que faz. Então, a minha ideia vai ser essa. Eu vou lendo alguns poemas, e o Lucas, que é meu parceiro no Sítio de Imaginação, que é onde eu desenvolvo meu trabalho de poesia em meio digital, de vez em quando ele vai chamar alguns abuelos para poder dialogar conosco nesse debate. Nas culturas andinas, os abuelos são os antepassados que são convidados para alegrar os encontros, as festas, trazer informação nova, etc. Então, de vez em quando, vai aparecer um abuelo aí fazendo uma rápida intervenção e a gente vai ver também um ou outro poema na tela, ao invés de eu estar lendo. Mas o grosso mesmo, a minha ideia foi fazer uma seleção de textos que passassem por isso e que, de alguma forma, também, né, tivessem essa aptidão para leitura, etc. e tal. Bom, pessoal, foi interessante a pesquisa. Achei muitos poemas cheios de mais perguntas e novas respostas, quase todas válidas. E concluí: a poesia não tem contorno e suporte bem definidos, mas que existe, existe. E aí eu vou começar, então, convidando o primeiro dos nossos abuelos para nos falar um pouco do que eu pretendo fazer aqui, que é o que eu chamaria de uma formação. Então, com vocês, o caso do compadre e a sua formação. Ele vai ser narrado pelo seu Biluzinho, que é um pescador de Januária, na beira do São Francisco, faz parte do acervo de um site nosso chamado Sertão de Minas, que está hospedado no site Sertões Arte BR. Então, vamos ver o que o seu Biluzinho pode trazer aqui para o nosso debate, falando sobre o compadre, que é uma dessas entidades, né, que ocorrem lá no São Francisco. Compadre, eu nunca vi. Eu não vou falar, eu falo a verdade. Sim. Eu nunca vi o compadre, mas a formação eu já vi. É uma obra encantada, né? Ele parece de toda a espécie que ele quer parecer, ele parece com uma pessoa, a gente, ele parece com um boi, ele parece com uma cabaça, tudo ele parece. E ele aparece para quê, hein, seu Biluzinho? Eu não sei, achei para fazer brincadeira ou graça, não sei o que é. Nós estávamos pescando de rede, e então a rede, a canoa, a embarcação de rede vinha na frente e eu vinha atrás com o reboque. E eu vinha cochilando. Quando eu abri o zóio, parecia uma cabeça de boi assim, ó, de chifre, pareceu assim, apareceu, eu dei aquele alarme, aquele grito enorme, né? E meti esse remo para frente, que alcancei a canoa de embarcação. Bom, pessoal, eu espero trazer indícios, traços, pistas, né, para afinarem perguntas, inquietações. Eu vou justamente ler os poemas para ver se a gente depois consegue tecer uma rede em torno deles e construir a nossa formação. Construir um castelo de areia para vê-lo ruir com a maré. De onde começamos? A partir do livro Monódias. Absoluta. O que faço é ser às vezes o que muitos outros são. Poesia definitivamente não é verso. Busco o gesto das palavras.
tem uma anotação da mesma época. Anotação. O poema nem sempre está, quase nunca deve, nem às vezes se espera. O ar não parece ocupar, e a língua não é apenas falar. Eu começaria tentando apresentar aqui para vocês um certo olhar, esse olhar da poesia. O poeta observa a sua musa num bar. A musa séria, de traço reto e linha grossa entre a testa e os olhos, cor de carvão, cara de pai, olhos sonsos de quem não vê, usa óculos e os põe por vezes. Lá está a musa séria e reta bem diante de mim, iluminada pelo neon, imaginada pelas palavras, distante dos olhos que não veem os óculos. A musa séria e reta que agora me leva a mais um guardanapo. Sobre o olho preto, boca suave, traço de seu pai, corpo de mulher, a musa séria com cara de desmaio, displicente, fixa num ponto da mente, toda mistério. Eu busco os gestos do seu espírito que acerta cada dessas arestas, cada vez que sobe a sobrancelha, sem dobra, e nos deixa um olhar isósceles e sonso. O homem do bar era desalinhavado, ouvia-se e reclamava-se o tempo todo. Os bens inestimáveis, de certa forma, o território da desmedida. Salto na divisa. Livre no sertão com um caderno de música, alegre só no ermo. A paisagem grandiosa que não cabe no quadro. A terra e o céu. O cavaleiro da luz no solaprino, no plano desse horizonte. O cavaleiro da luz salta na divisa. Lá se vai, na pista desse dia, no plano desse dia, na divisa, céu e terra. Salve alturas, salve larguras, no plano sem ribanceiras, o liso apenas, um vasto contorno. Vejo de costas, vejo só teto, meus olhos palpam chão, meus olhos debruçam céu. Ó mundo inóspito, oxalá eu tivesse a forma desse contorno grandioso. A poesia e o instante, a busca incessante por isso, pelo pelo ser. Entretido. Entre duas paredes gemelares de sebo, de gota, de glande, tido, concebido de boca grande, de moro turvo, concepcionado através de mãe, viés de pai, visto depois como ente valente, garoto, tido entre tantos, tido entre outros possíveis, para ser exatamente o E para me dar um refresco e nos ajudar a entender um pouco essa função do na poesia, eu estou trazendo aqui um outro abuelo, que é o Vali Salomão, num trecho do documentário Pancinema Permanente, aliás, isso bate muito com o sítio de imaginação que eu faço, que foi dirigido pelo Carlos Nader. É só um trechinho. Estava escrito no templo de Baco, em Baalbek, capacidade de captar, montar, moldar, capacidade de aderência absoluta ao momento, minuto, segundo. Gozar, gozamos, gozo, a fluidez do momento, minuto, segundo. A busca do primevo, do início, as fontes. A profecia do Gênesis. Fora os usurpadores que se apropriaram da nossa fome. Fora, o sagrado queremos também. Agora lembramos, o código nos pertence. Agora lembramos.
e amamos a terra e o mais entranho dos perfumes de chuva. Sabemos ser como os animais e entendemos o porquê de morrer. E estamos aqui antes da extorsão e da usura. Quero o mundo antes da posse, quero o mundo antes do pasto, esta folha branca outra vez. A arte bisonte, o artista atrás da obra, o ciclo imutável da vida passando aqui. Quero navegar através das eras e esquecer a pobreza do século. O tempo na larga, como o geólogo e o astrônomo. Quero partos com dor e a vida como ela é desde sempre. Também não sou alegre nem sou triste, e daí sou templário, o homem antes do bom selvagem e de todas as formas de dizê-lo como ser. Antes da Torá, todo dia um ritual. Antes do paraíso e de Dante, mesmo antes, nem bem nem mal, o que é bom apenas. Antes da fartura ser cobiçada, ainda no usufruto, sem tiranos, com o prumo da raiz e o sumo da planta, e a matriz de todas as seivas. Na hora da vida, na hora da morte, a mesma medida, reto e correto como um arco, a linha na linha e o ponto no ponto, onde deve ser, porque é minha lei, e vem antes de Adão, do mundo, sem homens, sem costelas, sem terras, sem paraíso. A vastidão, a terra sem promessa, pronta para começar. Nomear, quando uma palavra se torna o espaço dos nomes próprios. Do livro Álvaro, o dicionário privado. É nome minha primeira intenção, e quando fizeram-me Álvaro, passei a pertencê-lo, assim como todos os nomes que se tornam próprios. Agora ele é meu, com nuances e verbetes indispostos nos dicionários. É um sudário, uma rachadura, um fecho. Meu nome é uma sutura nas paredes do tempo. Não me grite, é vão, não me evoque. Meu nome é um santo esquecido e alongado na têmpera do tempo. É um serviço sacro em seu benefício, e nele você se espia e sabe o quanto se ama ou se destrói. Porque certa vez disse-me um grão, não é karma, seu nome é dharma de alma, é salmo da alma, seu nome. Aí uma brincadeira, alvareações. Alvaríssimo, alvarinho, alvoroço, alvarão, alvaríssimo, alvarado, alvarô, alvarinho, alvrinho, alvorecer, alvaredo, alvoredo, alvarada, alvarinho, alvura, alvarido, álvares, alvarento, alvará. O testemunho de um tempo. Eu sou o cara, eu estava lá. Do livro Messias de um Homem Só. Desencaixotado, rebelde de causa, um pensativo inveterado, um fracasso meditatório, uma espécie de silêncio maldito até em casa, e que já faz tempo fala com cafundó. Atalho de notícia e pessoa, fogo e fadiga, afluxo de alegria. O pão da poesia, meu defeito de fabricação, meu cestro, meu verso e minha alegria. Eu sou o cara, eu estava lá. Eu sou a voz que ousa, eu sou a vez da dúvida e duvido da morte, duvido da dor e não sei onde acabo nem onde estou. Perdoado e contente, eu sou o cara e eu estava lá. Ensandecido, desterminado, estado de alma, um poema imprenso, os perigos e as ideias incontroláveis. Livre, indébito, começo de tudo, fim de nada. A poesia é algo que acontece entre um massacre e outro. Entre uma guerra e outra, eu sou mais um refugiado. Do livro Messias de um Homem Só, Éramos.
Sou um ocidental, produto do índio português que veio à origem e nos chamou do que era sem saber quem éramos. Sou um produto da matéria sexual que serve à propagação da ideia indo-europeia. Sou a fronteira entre o leste e o oeste. Estou no meio da tempestade, entre a rocha e a onda, o marisco. Venho do resto. Portugal é o resto de uma diáspora mal-sucedida, de um movimento que partiu rumo às Índias e aportou aqui, e disse índios os que éramos, e acabaram ficando. E seu trabalho foi fundar uma zona, uma rodovia qualquer que resolveram fazer para pilhar a terra. Ah, eu vivo aqui e faço parte do Butim. Em Minas, Bósnia, São Paulo, Bagdá, no Rio, Haiti. Mas, acima de tudo, o poeta é uma pessoa que tem uma relação para lá de especial com as palavras. Do livro O Verão Dentro do Peito, a palavra viva. A palavra espaço, dia, como brisa. A palavra. A palavra lava o que a gente mente. A palavra mente onde a gente sente. A palavra cansa, a palavra amansa. A palavra passa o que a gente pensa, a palavra amassa. A palavra atrasa o que a gente esquece. A palavra aquece o que a gente teima. A palavra queima. A palavra fogo que a gente apaga. A palavra tralha que a gente afasta. A palavra gaga. A palavra lavra. A palavra ato. Mato onde a gente embrenha. A palavra exata onde nada ata. A palavra saca. A palavra sem. A palavra laca. Amarga, doce, luz. Assanha, brilho, soa. Bela voa. A palavra garça, taça. A palavra que a gente bebe. A palavra tonta. A palavra esquece. A palavra enterra o que a gente troca. A palavra cava. A palavra cova. Afoga, trama, plena. A palavra amaina. Amanhece. A poesia é uma experiência sacra. O prefácio de Deus. No mundo que é cerca, busco as palavras da imanência, a boa luz. E meu Deus tem essa forma que não posso esquecer. Ele é a minha palavra de súplica, de desejo mais sincero. Meu passo de humanidade. Converso com ele como se as palavras fossem ele e elas também. Ele me fez na forma de um nome que louvo com a blasfêmia das minhas faltas e com a certeza da sua compreensão. Diante dele sou puro princípio e consagração. Na luz que banha a treva eu. Sua presença me constrói e sem ela minha beleza se desmancha em ossos baldios. A poesia banal. Nada demais. Tudo é vulgar como o batom vermelho e a saia justa de crochê, como os sorrisos da caixa, as mentiras amargas e a música sertaneja. A garapa escorrendo entre os dedos, o brilho na pedra falsa, o chope pastel. Guarapari, teus olhos de kit me fitam, nossa cumplicidade. Há as coisas em seu lugar, doce é a vida, doce é o olhar. O jeans de lavé, o senso comum de mãos dadas com as minhas madrugadas. Tudo é igual no fundo dos olhos que se cruzam pelo caminho. Da praia dos namorados à ponta das castanheiras, pedras toscas e negras, senhores aposentados, nomes no tabuleiro de damas. Tatus descartáveis, uma mineral de plástico, seu prisma neon como um brilhante adocicado. E também aquele senhor que hoje fabrica mentiras em mim, suas mesquinharias, a poesia banal, seu traço vulgar, a pizza esquecida à noite no calçadão. O vento ressoa nos ouvidos, os caracóis são de mar. Desejo de clareira, ver aquelas pedras trinar. Nada demais, um filé com fritas. Nada muito sério, um sundae de caramelo. A estética tropical, a luz implacável, a poesia em êxtase, como no Caraça naquele dia. Blake com um pouco de Rimbaud,
pequena enxurrada de poesia que antecede a chuva que não chega a cair exatamente. Santa Bárbara de Minas, dezembro de 91. Cantareiras voando degraus no céu, trinchas grossas no céu, calmaria de cinzas, vapores, caules, degraus. Talo das plantas, os brotos, a bênção, calmaria de cinzas, trinchas grossas no céu, graneleiros no ar, rebentos, odores, avisos, passagem, o tenor do sol, o ruflar de nuvens, o também dos pássaros, ervas sementeiras, mãos úmidas por toda parte, talos e calos, talos e calos. Mastigar as plantas, sorver esperança, a saliva plena dos bosques, a supremacia, os planos da feistão, aviltar as cascas, as frinchas, as lesmas, revolver mensagens, paradeiros e fatos, tirar o som do sol, o som do sim, tinir o balde, azucrinar a mula, zurrar a bica, sapecar a massa, os fatos conacos de ti. Estalidos, traques no céu, armaduras de chumbo, estacas estiradas, filetes de água, córregos, ferpas de pó de água, estiletes, estampidos, borbulhos, prenos viços, pulmões, ferroadas, áreas de ventania, sobrancelhas no céu. O fim dos ornamentos, o fadado, os ciscos, os vãos, ruindo, destramelando. O dia tine, alveja a vida. A letra vem com a música, a poesia com o silêncio. Eu li numa entrevista recente do Nando Reis. Poesia não é para entender. Entender é pedra. Seja árvore, disse Manuel de Barros. O poema Os Afazeres da Pedra, como em Manuel de Barros. Todos os afazeres da pedra estão escritos antes dela, porque dali ela não moverá por vontade própria. E de si será apenas se em pedaços lhe fizerem. Ó Deus, os afazeres da pedra. São tantos. Silêncio obsequioso, dureza, frio e aspereza. Nas suas rugas não há velhice, mas tato de mineral. Os afagos da pedra não me vêm logo que sinto a dor e as faltas. Posso ficar ali por horas e dias, todo o tempo que tenho de vida. E ela ainda assim estará ocupada em ser o que é. Poesia e lucidez, como no poema Sou Lúcido de Álvaro de Campos, como em Fernando Pessoa. Eu é que sei, coitado dele, que bom poder me revoltar num comício dentro da minha alma. Mas até nem parvo sou, não tenho a defesa de poder ter opiniões sociais. Não tenho mesmo defesa nenhuma. Sou lúcido. Não me queiram converter à convicção, sou lúcido. Já disse, sou lúcido. Nada de estéticas com o coração. Sou lúcido. Merda. Sou lúcido. Mas não só o lúcido, o lúdico, como nesses poemas de brinquedo que vão fazer parte do meu próximo livro. As palavras gêmeas univitelinas. Bole, bole, mexe, mexe, pula, pula, pisca, pisca, troca, troca, quebra, quebra, reco, reco, legal. Bora, bora, quero, quero, puxa, puxa, nheco, nheco, chup, chup, lambe, lambe, reco, reco, legal. Toque, toque, puxa, puxa, quebra, quebra, tico, tico, lambe, lambe, chique, chique, reco, reco, legal. Lero, lero, chup, chup, tico, 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 rela, rela, bora, bora, bole, bole, reco, reco, legal. Toque, toque, puxa, puxa, nheco, nheco, chup, chup, pisca, pisca, reco, reco, legal. A partir desse poema, tem um outro poema que se chama Palavras Gêmeas Bivitelinas. No livro escrito, você tem que descobrir quais são separadas, quais têm hífen, quais são escritas junto, etc. Zigue-zague, tic-tac, bate-boca, pica-mula. Caba cega, guarda-chuva, mestre cuca, passa quatro, vice-rei.
couve-flor, banho-maria, lusco-fusco, mestre-sala, tira-tema, Maria mole, cata-vento, guarda-roupa, porta-treco, ping-pong, estrela d'alva, supra-sumo, guarda-pó, Maria-fumaça, Ave Maria, trem-bala, porta-avião e guarda-sol. Para mim, a poesia se insere numa conversa de Eternia, que eu acho que a literatura, no seu sentido mais estendido, trouxe para mim. Uma rede que se conecta no tempo largo, um diálogo multicultural e transnacional. Eu trago da tradição ocidental conversas com pré-socráticos, Dionísio, Baco, Nietzsche, poesia francesa, americana, muita gente aqui do Brasil, da América Latina. E onde eu mais encontro são pessoas libertárias em revolução, em insurgência, né, indivíduos em crise com seus estados, tempos e valores. Tem gente que até brinca que o Walt Whitman foi o último poeta de bem, assim, com alguma coisa, no século XIX, porque essa tradição nossa traz muito forte essa força do indivíduo nesses confrontos todos. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma influência muito forte de uma tradição oriental que eu fui absorvendo ao longo da minha vida, que me trouxeram, então, o Buda e o Tao, a ressonância, o ritmo vital, a sincronicidade, a empatia, o vazio, o entre, o yin-yang e o silêncio. Uma mente pacificada, em sintonia, e uma mente coletiva e abrangente. Então, essa é a fissura mais difícil de eu resolver na minha obra, porque é uma coisa de uma cultura mediterrânea junto com uma outra cultura oriental. Vocês viram aí, enquanto eu falava, um desses poemas que trata disso, que se chama O Buda Ocidental. Né? Vamos mais um na levada ocidental. Esculpindo o desejo. Lucas, antes desse ainda, volta. Traga-te o abismo. Onde se talha, se despedaça, rompe a matéria do sol. E ainda que rochas onde se para entre pontes, fortaleça até a trinca as rachas da fortaleza. O desejo alarga onde se dói. E eu vou apresentar agora para vocês um dos poemas que eu mais gosto. Ele se chama O Buda da Palavra. Ele teve na Bienal de Veneza de 2001 numa instalação chamada O Bunker da Poesia. A Bienal foi num prédio militar e o artista plástico Harold Sherman, ele convidou poetas para escrever poesias, né, contra a guerra e revestir justamente as paredes da muralha dessa fortaleza. Então lá estava manuscrito esse poema, que também tem uma versão digital. Eu acho ela interessante porque a gente tem imagens de guerra, tem o poema sendo impresso, e todo esse áudio, esse nhen-nhen-nhen que vocês vão ouvir no meu fundo, é uma edição de sons de declarações de guerra. Tem Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, George Bush. É toda aquela hora que o cidadão chega e fala assim: eu vou me defender, então eu preciso tomar tudo que você tem, te matar, etc. e tal. Então, o Buda da Palavra. Cristo foi condenado a morrer pelos sábios do templo. E mesmo depois de sagrado Deus, quando sua igreja queimou hereges na fogueira e abençoou de morte índios em suas terras. E Galileu mentiu para não virar pó, quando a arte degenerada foi banida pelo Reich e os judeus calcinados. Hiroshima também ardeu em chamas e câncer, quando os cruzados abriram a temporada infinda do fratricídio, e os descendentes das cinzas voltaram para exterminar Maomé. E quando ontem o Talibã demoliu o Buda da montanha, a poesia ecoou no precipício de seu princípio, e subiram em labaredas desde Alexandria as palavras, a chama das palavras banidas, de todos os livros de silêncio, de todos os homens emudecidos por todos os poderes que se proclamam eternos. Eu perguntei: Buda foi destruído?
Minha poesia é um riso do que pode o homem, onde não pode a tirania. Lá, onde acaba o poder, está imóvel meu Buda, a palavra sã que jamais se esquece e arde através do tempo. E mesmo que me calem, ainda que me matem, meu Buda vai estar lá, no princípio que principia. Ele tem uma vara de pescar fogo e ele nunca se apressa. A palavra sã, né? Essa ideia da destruição e do renascimento. Eu sou a rudeza desses pastos, queimados e renascendo, nos disse a Cora Coralina, poeta de Goiás. A esponja, os nervos do entulho. O homem vazado. Porque eu sou cêncero e só tenho poros, e tudo me trespassa. Eu, pelica, eu de treliça. Eu só tenho poros, sou todo furado, tudo me trespassa. Eu de pelica, eu de treliça. O ofício do poeta. O poeta é um sabe não parar. E o bom do menino é cara de não sabe de nada. É nunca pensa da mesma maneira. Pessoal, para terminar essa minha breve apresentação, eu vou trazer o nosso último abuelo, que é o Tião Paineiras, que é um oleiro que rodava toda Minas Gerais no seu burrinho, levando as suas peças de cerâmica. E ele vai nos falar rapidamente como ele aprendeu a ser oleiro. E quem sabe a poesia não é cerâmica também, um tato na mente e uma espessura na mão. Eu comecei o seguinte, o pai trabalhou uma vida. Eu era menino de escola, já da escola que a gente tinha ido olhando meu pai trabalhar. Os outros irmãos não tinham o dom, né? Aí meu pai dizia assim, meu filho, você quer aprender? Eu digo, quero, pai. Deixa você pai um bocadinho de força que eu vou te ensinar. Vou mandar fazer um torninho para você. E mandou mesmo. E esse torninho que eu trabalho é lembrança do meu pai. Eu era menino de 13, 14 anos. Quando eu aprendi, né? Quer dizer, quando eu acabei de aprender mesmo, eu era garotão dos 18 anos. Que levou tempo. Até conhecer a grossura da peça. Se ela ficar zabumba grosseira, ela arrebenta lá no forno. Tem isso também. Se ela ficar muito fininha demais, ela empena, vira uma cumbuca. Então, você tem que ter um tato na mente e na mão. Você tem que conhecer a grossura da peça aqui, ó. A espessura. Eu demorei a aprender a fazer isso. Foi isso que me cabulava, viu? Bem, pessoal, será que então é um tato na mente e uma espessura na mão? A poesia? Obrigado, foi isso aí que eu...